Olá, neste vídeo vamos falar da teoria da causalidade de David Hume e de vários conceitos que nos vão ajudar a entendê-la. Por isso fiquem para ver, porque nós perdemos muito tempo nisto. David Hume nasceu em 1711 e morreu em 1766. Hume foi um filósofo, historiador, ensaísta e diplomata escocês que se tornou conhecido pelo seu sistema filosófico que se baseava no empirismo, ceticismo e no naturalismo. Hume divide o conhecimento em duas partes: as questões de facto, dadas pelas impressões, e as relações de ideias, um conjunto das mesmas. As impressões são percepções que apresentam um maior grau de força e vivacidade. Nestas estão incluídas as sensações, as emoções e as paixões. Um exemplo de uma impressão é a cor de uma flor que os meus olhos viram, ou então uma dor de dentes que tive. Já as ideias são representações das impressões, ou seja, uma imagem enfraquecida da mesma. O exemplo de uma ideia é a memória da cor da flor que eu vi, ou então a lembrança de dor de dentes que senti. Nós recebemos a impressão de uma cor e recordamos a ideia da mesma. A relação de ideias consiste em combinar impressões, isto é, eu posso ter visto ouro e depois ter visto uma montanha, e por fim combiná-las numa montanha dourada, e é assim que a nossa imaginação funciona. Hume defende que todas as ideias podem ser rastreadas de volta para a sua impressão inicial. Mas como é que nós criamos ideias através das impressões? Hume fala com base no princípio da associação de ideias, com base na semelhança, contiguidade e causa-efeito. O princípio da semelhança consiste na ideia de que se dois ou mais objetos tiverem semelhanças entre si, existe uma tendência em associarmos as ideias dos mesmos. Por exemplo, quando vemos duas plantas de diferentes espécies, uma oliveira e um pinheiro, com base na sua semelhança podemos afirmar que ambas pertencem à mesma categoria, a categoria da árvore, quando realmente não são a mesma coisa. Já o princípio da contiguidade descreve a tendência que as ideias têm de se associarem caso estas sejam representadas por objetos que estão próximos um do outro, no tempo ou no espaço. Como quando o pensamento de um lápis numa caixa faz com que pensemos que o lápis lhe é contíguo. Por fim, Hume fala do princípio da causa-efeito. Este princípio refere-se à tendência que as ideias têm de se associarem caso os objetos que elas representam estiverem causalmente relacionados, o que explica como lembrar uma janela partida pode fazer alguém pensar na bola que fez a mesma ser quebrada. Hume elabora o princípio da causa mais profundamente, utilizando outros dois princípios, o princípio do costume ou hábito. O costume é a causa da tendência particular que formamos após a repetição das nossas experiências, conjugando assim o princípio associativo da causalidade. Este princípio afirma que, se for posto à nossa frente um objeto nunca antes visto, nunca saberemos as suas causas e efeitos antes de os ter experimentado e apenas ter raciocinado sobre eles. Pomos como por exemplo um lápis. Podemos pegar nesse mesmo lápis e escrever com ele, à espera que ele marque a folha. Mas só sabemos isto porque já experienciámos este acontecimento inúmeras vezes. Se uma pessoa nunca tocou num lápis e nunca viu este objeto, como pode essa pessoa ter a certeza de que o lápis vai marcar a folha? Tudo aquilo que sabemos pela experiência é que, de causas que nos parecem semelhantes, esperamos efeitos semelhantes. Noutras palavras, a experiência não pode estabelecer uma conexão necessária entre a causa e o efeito, porque podemos imaginar sem contradição um caso em que a causa não produz o seu efeito habitual. A razão pela qual nós erradamente diferimos que é algo na causa que necessariamente produz seu efeito é porque as nossas experiências passadas habituaram-nos a pensar desta forma. Continuando com essa ideia, Hume argumenta que, apenas no reino puro das ideias, lógica e matemática, não contingente à consciência dos sentidos diretos da realidade, pode a causalidade ser aplicada com segurança. Todas as outras ciências são reduzidas à probabilidade. E uma utiliza este ceticismo para rejeitar a metafísica e muitas visões teológicas, com base factícia, de que não são fundamentadas em factos e observações, e portanto estão além do alcance da compreensão humana. O problema da causalidade enuncia que só porque algo acontece após outra situação, não implica que estejam relacionados. Por exemplo, ao levarmos uma estalada, sentimos dor. Logo, associamos a dor à estalada. Como conclusão, não podemos desconsiderar o princípio da causalidade, pois tem um grande valor no nosso dia a dia e pode sim ser aplicado com base na observação e na dedução. Só não pode ser tomado como ciência a ponto de abranger o todo e generalizar todas as circunstâncias. E não perca o próximo episódio, porque nós também não!